Bom, meu nome é Kenny, eu tenho 18 anos, eu fui aprovado em medicina na UFRB. Bom, teve uma época lá no início da pandemia que eu comecei a querer estudar para vestibular militar, né? Para esse tipo de vestibular. E aí estava meio assim, em conflito com o que eu estava querendo, estava entre essas duas opções, né? A medicina e essa carreira militar. Aí eu tentei, estudei bastante para esses vestibulares, mas no fim eu percebi que minha paixão mesmo, minha vocação é essa, né? Ajudar as pessoas, tentar fazer alguma coisa útil. Olha, eu meio que não sabia por onde ir, né? Ficava, tipo assim, pegava conselho das pessoas, de algumas pessoas que diziam que tinha que estudar 10 horas, 12 horas, e ficava ali vendo videoaula e fazendo resumo. E no fim, meio que não aprendia muito, ficava meio perdido, assim, se eu já estava bem no conteúdo, se eu não estava, se tinha que estudar mais. Ficava todo perdido, né? Meio desorganizado também. Ficava vendo vídeo aula no YouTube, anotando tudo, mas no fim não via muito resultado. Bom, na verdade foi logo no início, né? Logo nas 2 semanas que eu comecei a estudar, eu fui fazer questões, fui fazer provas e vi que não estava conseguindo acertar quase nada. Eu falei, tem alguma coisa errada. Assuntos que eu já tinha estudado bastante e não estava conseguindo acertar quase nada. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu fiquei meio perdido, meio sem saber o que fazer, e foi aí que eu comecei a pensar em olhar alguns cursinhos por aí, para ver algum que fosse muito bem falado, né, que as pessoas se dessem bem. E aí eu comecei a ver e procurar métodos também para poder melhorar, né, a minha organização. Olha, eu conheci o quadro assim pesquisando mesmo, né? Como eu estava querendo fazer uns vestibulares bem complicados, aí eu fui botando na internet os melhores assim, e aí achei esse daí, né? Achei o quadro e falei, olhei dos depoimentos das pessoas e olhei como era o curso, e tudo mais, e falei, acho que esse pode dar certo. Bom, o fator principal que eu escolhi, né, foi por conta dos depoimentos, né, e da descrição do curso, né, e tudo mais, né. Também tem poucos cursos assim para vestibular militar, cursos online assim para vestibular militar. E aí eu fiquei pesquisando e achei muitos depoimentos bacanas, né, muita gente que passou. Falei, só passar no ITA, estudando em casa. Aí eu já comecei a dar mais credibilidade. Bom, eu fazia justamente o que eu fazia na época do cursinho, né, do curso, e ficava intercalando os exercícios com o conteúdo, dava um pouco menos de atenção a só o conteúdo e focava bem mais no exercício, fazer lista, né, aquele tipo de coisa. Eu organizava minhas listas de exercício, como eu via que eram organizadas, né, eu meio que aprendi um pouco da organização, né, e aí aprendi. Sim, na verdade, boa parte do momento eu fiquei assim, meio receoso, né? Por mais que eu estivesse indo bem nos simulados e tudo mais, mas eu, na verdade, por natureza, eu já sou um pouco ansioso, né? Então toda hora eu ficava pensando, quando eu tinha um. Quando eu fazia um simulado, às vezes ia mal naquele simulado, e ficava já com aquela coisa na cabeça, e ali com medo, né? Até na hora do SISU de escolher o curso, eu fiquei com medo, eu fiquei o dia todo pensando o que é que eu vou escolher, para onde eu vou escolher, né? Até vir um resultado eu ficar mais relaxado. Não, eu tinha algumas atividades que eu ia fazer, né? Às vezes eu ia fazer uma meditação, ou ia fazer uma leitura, ou ia tocar um instrumento, um violão. Eu ia fazer alguma coisa
para poder me tirar daquilo, me retornar à minha paz, para poder ficar centrado. Com certeza ajudaram, porque para uma pessoa, eu, por exemplo, eu, na primeira vez que eu fiz o Enem, pelo ensino médio, tinha achado que eu tinha arrasado, não sei o quê. Aí, quando eu fui pegar o resultado da redação, eu tirei 480. Aí eu falei, rapaz, aí eu preciso ver aí como é que eu vou melhorar, mas ainda primeiro ano do ensino médio eu não estava tão focado ainda, tão dedicado, apesar de já ter minhas vontades do que eu ia fazer, mas não estava tão dedicado. Aí, com essas redações, eu parti ok, foi 480 para 900 no terceiro ano, lá no 2020, e 920 nesse último ano. Cara, isso é muito bacana, né? Porque você fica primeiro com aquela insegurança, né? De que você vê aquelas redações nota 1000, aquela coisa toda bem elaborada, aquele negócio todo, e você fica, rapaz, nunca vou conseguir chegar aqui. Aí você vai, luta, fazer tanta redação, fazer tipo umas 3 redações por semana. Aí vendo só, consertando os erros, vendo a nota melhorar. Então, essa sensação de estar melhorando, de estar sempre ali evoluindo, é uma coisa incrível, né? Você vê que hoje você se sentir como essas pessoas que dizem assim, eu tenho até capacidade de tirar nota 1000. Eu tenho até essa capacidade, de tanto que eu treinei, de tanto que eu me dediquei. Bom, com certeza eu indico, né? Eu indico o quadro, porque eu acho que justamente tem um método que eu acho que é um método de estudo para a pessoa que já gosta de estudo ativo, que já vê que o estudo ativo ele é útil, ele é realmente a coisa que ajuda mesmo na hora de avançar, né? Que é o que eu penso. Já organiza, porque não é só você ter o estudo ativo, é você saber fazer estudo ativo e organizado, né? Você saber intercalar as coisas. Então eu recomendo muito, né? Porque já tem tudo ali certinho, né? Para você fazer, para você ir seguindo. E com certeza, se a pessoa se dedicar e firme, fazer a lista, aquela coisa toda, ver que tá indo bem, tá corrigindo as listas, tá indo bem, aquela coisa toda, com certeza a pessoa vai ter aprovação. Se você precisar de alguma coisa, eu diria para a pessoa também ver a questão da emocional, né? A pessoa sempre cuidar da questão emocional, nunca negligenciar essa questão, porque afeta muito na hora de fazer a prova, né? Tudo mais. Então, buscar atividades para intercalar com lazer, coisas que ajudem a pessoa a relaxar mais, talvez fazer uma terapia, uma meditação, sei lá, qualquer coisa para você chegar na hora da prova e você se sentir tranquilo, confiante, né? Porque aquela coisa, eu fui fazer a prova e não me senti como se eu estivesse num simulado. Eu estava pela pressão, talvez porque, por mais que eu tivesse hábitos de lazer e tudo mais, talvez eu não tenha dado tanto ênfase, né, naquilo. E também é muito bom a pessoa ter o estudo ativo por isso, porque sobra mais tempo para esse tipo de coisa, né? Que é outro pilar. A pessoa ter um emocional bom, a pessoa ter um emocional confiante, chegar ali, vou dar o meu melhor e já era. É essencial para a pessoa conseguir, né, um bom resultado.